Aqui nesses encontros, nós temos um propósito. E é por isso que nós temos aqui nesse canal e também em nosso outro canal centenas de vídeos. O propósito desses encontros é naturalmente lhe comunicar algo, é compartilhar com você algo. O primeiro ponto aqui é que não estamos compartilhando com você ou comunicando a você ou buscando comunicar ou compartilhar com você algo que é apenas teórico, verbal, conceitual. Nós estamos compartilhando com você a verdade possível nesta vida, a realização para você. Aqui na vida, o único real propósito nesta vida é a ciência da realidade, daquilo que é você, em sua natureza real. Portanto, se trata de você e de sua realização nesta vida. Assim, nós temos um propósito juntos aqui. É olhar diretamente como aprender sobre isso. Na vida, nós podemos aprender de algumas formas. Existem assuntos que primeiro você tem deles uma aproximação teórica, intelectual, através de palavras ou através de símbolos, sendo colocado, por exemplo, num quadro branco. Então você tem uma forma de se aproximar desse aprendizado teoricamente, simbolicamente ou verbalmente, para depois ter um contato direto com aquela dada coisa, de uma forma prática, vivencial. Já existem outras coisas que aprender sobre elas requer, antes de tudo, um contato já direto com aquilo. Reparem, nós estamos aqui compartilhando com você algo possível de ser aprendido. Mas nós temos que descobrir como aprender esse assunto. E com certeza não é tendo uma aproximação intelectual, verbal ou de palavras, como nós temos tentado. A maioria das pessoas que se envolvem com essa assim chamada busca pela espiritualidade ou pela verdade divina, qualquer que seja a ideia que elas têm sobre isso, elas acreditam que podem acessar isso pelo intelecto, pelas palavras. Então elas se envolvem com leitura de livros. Aqui nesse canal nós estamos discutindo isso com você, questionando, na verdade, essa postura, que é a postura do buscador. Há diversos assuntos aqui que são, de verdade, podem soar para a maioria das pessoas que entram em contato com nossas falas aqui como assuntos controversos. Porque nós temos um novo modo de abordar esses assuntos. Exatamente porque a aproximação desta realização de Deus, ou iluminação espiritual, ou despertar da consciência,
essa visão da vida sem o sentido de separação ou dualidade. Esses são os assuntos nossos aqui dentro do canal. Essa realidade, com esses nomes diferentes, é algo que só pode ser compreendido quando nós aprendemos a aprender sobre isso. Então, toda a nossa ênfase aqui está em lhe mostrar como se torna possível esse aprender. Eu tenho usado um exemplo aqui que eu gosto muito, e eu tenho voltado a ele várias vezes. Na verdade, essas falas, elas têm necessariamente que estarmos com elas de novo, de novo e de novo. Temos que estar sempre voltando, porque veja, esse assunto aqui, ele não é um assunto tão simples, porque envolve uma mudança de ordem psicológica em cada um de nós. E o nosso modelo psicológico de ser é complexo. Então, na verdade, essa complexidade psicológica que temos, nesse sentido do eu, do ego, faz com que um assunto como esse não seja simples para ser estudado, para ser investigado. E, além disso, essas palavras não são suficientes. Então, esse é um grande erro da maioria das pessoas. Elas querem descobrir a verdade de Deus, a verdade divina, a realidade do seu próprio ser nos livros, dentro de um conjunto de palavras, numa floresta de conceitos verbais, de ideias. Então as pessoas passam muito tempo de suas vidas lendo livros a respeito disso, dando ainda mais condicionamento a esse intelecto condicionado que nós temos. Esse assunto aqui requer exatamente o fim desse condicionamento intelectual que trazemos. Por isso, nós precisamos de uma nova aproximação desse assunto. Então, não é pelos livros, não é pelas palavras, não é pelas falas que essa verdade se revela. É quando aprendemos a aprender sobre nós mesmos. É quando descobrimos como aprender sobre isso. Então, voltando, nós temos coisas que precisamos de uma base teórica. Esse assunto aqui, a base teórica, eu tenho para mim que a maioria daqueles que estão já aqui nesse canal, assistindo essa fala, já conhece. Porque a maioria de nós, a maioria de vocês, já leram muitos livros. Alguns de nós já leram dezenas, centenas de livros sobre o despertar, a realização. Já tivemos acesso às escrituras sagradas, à Bíblia, à Bhagavad Gita, ao Alcorão, ao Tao Te Ching, a diversos outros livros. Assim, nós já lemos muito sobre isso. E, no entanto, esta realização ainda não está presente. E por que ela não está presente? Porque nós não sabemos de verdade aprender sobre isso. E aqui a nossa ênfase desses encontros
é lhe mostrar como ter uma aproximação desse aprender. Aprender sobre isso requer um olhar novo, vivencial para esse movimento interno em você, que é o movimento do eu, que é como o pensamento se move dentro de cada um de nós. Então, isso aqui, essa aproximação nossa aqui, tem tudo a ver com a verdade do autoconhecimento e como desenvolver isso. Essa palavra desenvolver é algo que a gente tem que se aproximar dela também com um certo cuidado. Nós precisamos de um trabalho direto, mas precisa ser prático, para que esta compreensão da verdade sobre quem nós somos se mostre. Por isso, nós temos enfatizado aqui com você a importância do autoconhecimento. Mas usamos a expressão aqui autoconhecimento não no sentido da filosofia, da psicologia ou de qualquer uma outra ciência que envolve essa questão do comportamento humano. Usamos aqui essa expressão autoconhecimento no sentido de uma revelação da verdade sobre o eu, sobre o ego. E só podemos tomar ciência disso vivencialmente, não intelectualmente, teoricamente, conceitualmente. Então, os livros não nos ajudam. Então, o que é esse aprender? É um novo aprender. Não é acumulando conhecimento e informações para depois fazer uso disso. É algo que está presente agora, aqui nesse instante. Quando aprendemos a olhar para o próprio movimento do eu, desse mim, desse ego. Um exemplo que a gente usa sempre aqui, como disse agora há pouco, os exemplos, eles são muito básicos e simples, mas essa aproximação requer algo muito maior de cada um de nós. Para nos aproximarmos de um assunto como esse, precisamos dessa simplicidade que, em geral, nós não temos. Em razão desse modelo psicológico de pensamento, sentimento, emoção, de como nós funcionamos dentro desse contexto de cultura, de sociedade e de mundo. Porque nós temos uma mente condicionada, um cérebro condicionado. Então eu quero tocar aqui num exemplo do que é esse aprender. Algumas pessoas passam uma vida inteira, por exemplo, sem aprender a dirigir um carro, sem aprender a andar de bicicleta. E não há nenhum problema nisso. Algumas pessoas passam uma vida inteira sem saber andar de bicicleta. E também sem saber dirigir um carro. Elas entram num carro, mas tem alguém para dirigir para elas. Elas andam em uma garupa de bicicleta, mas alguém assume o guidão. Então não há nenhum problema em não saber dirigir um carro, nem em andar de bicicleta. Agora reparem como é delicado aqui a nossa situação. Na vida, sem a visão da verdade sobre você, tudo complica. Ninguém pode dirigir esse carro levando você, nem levar você na garupa da bicicleta dele ou dela. A verdade da revelação de Deus, da revelação de sua natureza verdadeira,
é uma autodescoberta. E ninguém pode fazer isso em seu lugar. A maioria das pessoas passam uma vida inteira também sem esta visão da realidade sobre quem elas são. O resultado disso é a ignorância. Nós não sabemos a verdade sobre quem nós somos. E ninguém pode nos dar isso. E ninguém pode nos comunicar isso. Ninguém pode ser feliz em nosso lugar, ter paz em nosso lugar, viver o amor em nosso lugar, a liberdade em nosso lugar, a ciência de Deus em nosso lugar, viver a vida e se deparar com o fim deste corpo, desse sonho de mundo, nessa assim chamada morte. Ninguém pode fazer isso em nosso lugar. Então nós precisamos sim da verdade, do autoconhecimento. Então, como desenvolver o autoconhecimento? Qual será a verdade desta questão do autoconhecimento? A importância disso. Quando isso está presente, você está vivendo em sabedoria, vivendo em amor, em paz, em liberdade, dentro desta ciência de Deus, numa relação com o outro, com você mesmo, com a vida, em felicidade. Tudo aquilo que o ser humano procura ou busca fora desta visão da verdade sobre quem ele é totalmente falso, é totalmente ilusório. Então não podemos dispensar essa questão de aprender sobre nós mesmos. E um detalhe sobre andar de bicicleta: a gente não lê livros sobre isso. Dirigir um carro, a gente não lê livros sobre isso. Como aprendemos a dirigir um carro? Você se dispõe a se sentar exatamente ali, aonde o motorista se assenta. Você se coloca ali e o volante está diante de você. E alguém lhe diz: olha, são 3 pedais. Isso no carro manual. Você está vendo esse pedal da esquerda? É a embreagem. Você está vendo esse do meio? É o freio. E o da direita é o acelerador. Aqui do seu lado direito você tem a marcha. Em geral, isso é um padrão praticamente para todos os carros. É um padrão. E se você aprende a dirigir aqui, aprende a dirigir em qualquer lugar do mundo. Mas é ali que você aprende a dirigir. Você não lê livros sobre isso. É ali assentado, com alguém do seu lado, explicando: vamos devagar. Essa é a primeira marcha, segunda marcha. E o carro começa a se mover. Esta ciência da realidade do seu ser é a visão de Deus. Ninguém pode lhe dar essa visão. Aqui, nesses encontros, e esse é o propósito nesse canal, e também em encontros online, nós estamos lhe mostrando os pedais. E lhe mostrando que o volante não morde. Você pode ter uma aproximação com o volante, ele não vai morder suas mãos.
Então você precisa ter uma aproximação com esse veículo, com a verdade sobre você, como sua mente funciona, o que é o pensamento, o que são as emoções, as sensações, o modo de perceber, de sentir, de viver. Compreender esta vida é compreender o fim dela, nessa assim chamada morte. A compreensão real da vida real, é o fim dessa ilusão. Na verdade, de estar vivo, passivo de morrer. Aqui se trata do florescer de sua natureza divina. Não se trata de simplesmente dirigir um veículo. Se trata de compreender a verdade sobre você, sobre o outro, sobre o mundo, sobre Deus. A beleza desses encontros aqui, que ocorrem nos finais de semana, sábado e domingo, nesses encontros online, nos finais de semana, nesses encontros presenciais de final de semana em nosso espaço, de retiros de alguns dias, é que nós estamos nos familiarizando com essa arte de aprender sobre nós mesmos. Então, há uma compreensão direta da verdade do autoconhecimento e da meditação. Descobrir a verdade sobre si mesmo é, nesta vida, ir além do sofrimento, da ignorância, dos problemas, para uma vida em felicidade. Então, quando as pessoas têm perguntas sobre como alcançar a felicidade, notem, alcançar a felicidade é algo no tempo. Isso é como querer estudar a teoria, enquanto que a realidade desse despertar ou iluminação está agora aqui. Não está na teoria, está na vivência. Você descobre como esse carro anda quando você aprende como fazer uso dos pedais, como fazer uso das marchas, como segurar o volante e manter ele na direção certa. Então, como alcançar a iluminação espiritual? É isso que estamos tratando aqui com você dentro desse canal, mas de uma forma direta, vivencial, na prática. Vou repetir isso de novo para você. Você não aprende a dirigir lendo livros, nem a andar de bicicleta lendo livros. Você sobe na bicicleta, a gente abaixa o selim, ele coloca um capacete, um equipamento de segurança, ou não. Alguém segura a bicicleta e pede para você pedalar e vai soltando você. Leva alguns minutos, mas isso requer a sua presença em cima daquele veículo de duas rodas. Você precisa descobrir o que é o equilíbrio. Isso é você que faz. Quando pedala, quando confia e pedala. A realização de Deus requer uma aproximação direta de um trabalho como esse. Porque há algo presente nesses encontros que lhe coloca numa condição interna de confiança, de possibilidade, da realização desta graça.
Então, de fato, você aprende o que é aprender sobre isso. O elemento fundamental nesses encontros não são as palavras, mas é o poder desta própria graça divina. É isso que estamos trabalhando aqui com você, lhe convidando a se aproximar desta graça. Alguns de vocês estão assistindo vídeos, isso é maravilhoso, mas há algo muito maior que esses vídeos. É o poder desta graça e desta presença se revelando dentro de encontros online e encontros presenciais e retiros. Aqui na descrição do vídeo você tem o link para participar desses encontros. Então eu quero aqui deixar esse convite para você. E se isso que você acabou de ouvir faz sentido para você, se de fato você quer ir além da teoria, dos conceitos, das palavras, ir além dos livros, para de fato descobrir o que é aprender sobre si mesmo, diretamente, na vivência, no experimentar direto disso. Fica o convite? Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui. Sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Por que é importante essa liberação? Sem a liberação, você não é quem você é. Sem a liberação, você é a cultura, você é a sociedade, você é o mundo, você é todos à sua volta, você é todas as situações